a gente não pode confundir familiaridade com conhecimento. Não é porque eu vi, muitas vezes, uma informação, não é porque aquela informação parece fluida, principalmente quando eu estou relendo o conteúdo ou vendo a videoaula, que eu sei aquele conteúdo. Não é porque eu estou assistindo a palestra agora e estou entendendo tudo que eu vou saber replicar todo esse conhecimento depois. Então, o que a gente faz normalmente quando a gente estuda? A gente tenta colocar informação para dentro. A gente foca muito em aquisição da informação. Então, a gente foca em reler o conteúdo, grifar. Eu estou lendo grifando as coisas mais importantes, enfim. Só que, na hora da prova, na hora que eu preciso atender meu paciente, na hora que eu preciso daquele conteúdo, eu preciso colocar a informação para fora. Por que não estudar colocando a informação para fora da cabeça, ao invés de tentar só colocar para dentro? Obviamente, no momento de aquisição da informação, no momento que eu estou adquirindo uma informação, eu posso processar essa informação em vários níveis. Eu posso, como eu mostrei o exemplo do meu filho, eu posso conectar algo novo com algo que eu já conheço, elaborar. Isso é um nível profundo um nível mais profundo de processamento. Ou eu posso só falar, que interessante isso. Ou, às vezes, eu estou lendo um livro, nossa, essa letra aqui é diferente, essa fonte é diferente. Ai, que cheiro gostoso de livro. Estou processando de uma forma muito superficial. Ou, então, isso rima com tal coisa, estou tentando formar mnemônicos, que é uma forma intermediária de processamento. Mas o que vai aumentar as chances de eu lembrar o conteúdo depois é, neste momento de aquisição, é tentar elaborar profundamente. O que eu estou entendendo? Como eu conecto este novo com algo que eu já sei? Tá? Então, esse exercício é muito importante fazer durante a aquisição. E quando eu tenho conhecimento prévio, ou eu faço a pré-ativação de conteúdo, por isso que eu falo para os alunos, vejam o conteúdo antes de ir para a aula, isso vai facilitar a conexão, essa ligação, porque você fica com as informações mais online. E, para acessar, conectar uma rede com outra, é bem mais fácil. Tá? Então, quando eu falo de técnicas de revisão, então, eu já adquiri o conhecimento, elaborando mais profundamente. Agora é o momento de revisar esse conteúdo. O momento de revisar é tentar tirar a informação da cabeça, testando. O que eu sei? Fazendo exercícios. Por quê? Porque isso vai fazer com que fortaleça a rede semântica da aquisição desse conhecimento específico. E vai evitar que você tenha brancos na prova. Porque os alunos falam assim, professora, Roberta, eu estudei, eu lembro na página que está no meu caderno. Eu lembro que está no canto, que eu grifei de caneta cor-de-rosa, mas eu não consigo lembrar da questão. Por quê? Porque teve a ilusão de competência, parou de estudar antes do momento, não tentou lembrar do conteúdo antes. Então, esse exercício de fortalecimento de memória é muito importante. Se testar. Se testar é uma das melhores formas de manter o conteúdo por mais tempo, de fortalecer aquilo lá, porque você está falando que aquilo é importante. Aquilo deve ser lembrado. Tá? E daí, muitos alunos falam assim, professora, eu estudei, tive branco, não consegui lembrar, tal. Aí, a hora que eu saí da prova, eu fui perguntar para o meu colega, mas, fulano, o que você colocou na resposta tal? Eu coloquei tal... Nossa, a pessoa começa a falar a resposta e você já lembra tudo. E consegue dissertar. Já aconteceu isso com vocês? Problema de transferência. Às vezes, a pergunta não estava do jeito que você tinha estudado e, como você não processou muito profundamente e não fez muitas atividades de tentar lembrar daquela informação, de fortalecer, você não consegue conectar. Então, se pergunta diferente, muitas vezes você não consegue transferir. Então, outro motivo para vocês estudarem tentando tirar a informação da cabeça. Tá? Então, muitas vezes, no campo educacional, as provas são vistas como um vilão. Quem gosta de fazer prova? Pouquíssimas pessoas, né, gente? A maioria detesta fazer provas. A questão é que as provas não precisam ter essa função somente avaliativa. A gente pode pensar nas provas, né, fora desse senso comum de avaliar, como uma
uma estratégia de aprendizagem. Eu posso responder quizzes, eu posso fazer flashcards, eu posso tentar contar para um amigo, tentar fingir que eu estou dando uma aula, tirar a informação da cabeça, como se eu estivesse sendo avaliado, como se eu estivesse sendo testado. Aí muita gente fala assim, Roberto, o problema é que eu faço esses exercícios de prática de lembrar, de tentar tirar a informação da cabeça, a gente chama na literatura de retrieval practice, ou seja, prática de lembrar. Tem gente que fala prática de evocação, prática da lembrança, enfim, é a mesma coisa. O problema é que, na hora da prova, eu fico muito ansiosa. Quem fica ansioso na hora da prova? Né? Aí, o que acontece? Na hora da ansiedade, na hora da prova, tem um estresse. O estresse libera cortisol. E o que o cortisol faz? Ele vai ligar em algumas áreas do cérebro que vai fazer com que diminua a capacidade de você lembrar. Tá? Então, o branco na prova acontece por conta desse estresse. Só que tem esse estudo aqui, que saiu na Science, é muito legal. Por quê? Porque eles fazem um experimento em que os alunos eles estudam um determinado conteúdo, eles revisam esse conteúdo tentando lembrar da informação, outro grupo revisa relendo a informação, e depois eu induzo ele a um estresse, né, para simular que é a prova. O estresse induzido é mais ou menos assim. Você tem que dar uma palestra para um juiz, para um grupo de juízes. Aí você começa a falar, a gente faz... Nossa! Para te criar estresse. Aí, o que acontece? Você começa a ficar mais ansiosa, estressada. Aí, eles medem o nível de cortisol tal, e vê que o grupo que estudou relendo tem mais brancos, ou seja, lembra menos, do que o grupo que estudou tentando tirar a informação da cabeça. Então, estudar tentando tirar a informação da cabeça tem várias vantagens. E essa é uma das vantagens que eu estou falando agora. Além de fazer com que você lembre mais, potencializar esse aprendizado, faz com que diminua os brancos no momento da prova. Ok? Então, na verdade, muita gente fala assim, fazer muito teste, fazer quizzes, gera ansiedade. Essa meta-análise mostrou que não. Na verdade, estudar tentando tirar a informação da cabeça seria o seguinte, o que eu sei desse conteúdo? Tá? O que eu lembro desse conteúdo? O que é importante aqui? Eu tentar lembrar. Ou eu posso escrever? Eu gosto de escrever. Então, eu fecho o livro e eu tento escrever tudo que eu lembro. Né? Posso escrever em tópicos, posso escrever um texto, o que for. Eu não gosto de escrever, eu prefiro fazer questões de múltipla escolha. Ok, faz questões de múltipla escolha, faz exercício. O importante é você tentar lembrar do conteúdo. Seja via teste, seja via tentar explicar no espelho, seja fazendo a técnica... Eu vou falar um pouco sobre isso depois. Técnica do podcast, você pega o celular e grava um áudio para si mesma, ou manda para os amigos, explicando a matéria, o que for. Sem consultar o material. Isso vai fortalecer essa memória.